Graças a Deus por estarmos aqui nesse último dia desse projeto, desse 12º dia, e tenho certeza, e creio eu que você também tem essa certeza, de tantas palavras que foram ministradas aqui pelos nossos colegas, pelos nossos pastores, pelas nossas pastoras, que foram ministradas aqui, a qual nós chegamos nesse último dia com uma certeza e uma convicção de que o Senhor está sobre as nossas vidas neste ano de 2016. E às vezes fico a pensar, quando nós falamos que o Senhor nos dá poder. E quando eu fui para a palavra do Senhor, me deparei com 4 pessoas e comecei a olhar a vida daquelas pessoas. O que tinha acontecido para aquelas pessoas passar o que passaram? Palavra essa que talvez nós lemos e talvez nos passa despercebido algum detalhe dessas palavras. E quando eu estava procurando sobre esse poder que o Senhor nos dá, esse poder que nós fazemos esse projeto, e esse projeto talvez ele quase é único para as nossas vidas, ele é bem pessoal, bem peculiar, que o Senhor me deu poder, que o Senhor me olha, que o Senhor me ama. Então nós vamos vendo que ele é bem pessoal, que nós estamos fazendo esse projeto aqui, nesse ano de 2016. E eu me deparei então, na primeira cena, com um homem chamado Estevão, que está lá em Atos. Ele aparece em Atos no capítulo 6 e desaparece no capítulo 7. A sua passada é muito rápida. E eu fico olhando então para aquele homem, o que levou aquele homem a estar falando da palavra de Deus, e ele ser apedrejado, ao ponto de ficar de joelhos, quando estava sendo apedrejado, e pedir para o Senhor, para não imputar aquele pecado às pessoas que o apedrejaram. Eu fico pensando que ele estava sendo apedrejado, não era por pessoas pagãs, não era pelos seus inimigos, mas era pelas pessoas que se diziam religiosos daquela época. Eu fico pensando que ele então teve a capacidade de orar ao Senhor, ele teve a capacidade de morrer por aquele momento, sem dizer uma palavra contra aquelas pessoas. E o interessante, que ele não morreu por um movimento, ele não morreu por uma causa, ele morreu, foi por amor a Jesus Cristo. E ele estava tão convicto daqueles poderes que ele tinha recebido, que ele morreu ali apedrejado, e ele orou, e ele conseguiu ver aqueles céus abertos, porque ele estava morrendo por um Deus que iria recebê-lo. Outras 3 pessoas que eu me deparo na Bíblia, Sadraque, Mesaque e Abednego, uma história que quando eu era criança aqui na igreja, eles já contavam essa história. E na época que eu era criança aqui na igreja, quem era a minha professora era a irmã Maria Divina, né? Ela contava aquela história naquele papelão que punha no quadro, né, que vai virando, e vai lendo, aí vira outra folha, e vai lendo, não tinha desenho nenhum, era só o escrito, e ela contava aquela história para nós, e nós nos emocionávamos. E quando eu me deparo com esta história novamente, lendo a palavra do Senhor, aqueles jovens, eles serviam aquela corte, foram presos para ali. Nós encontramos a história lá em Daniel capítulo 3, foram 3 jovens que estavam diante de um rei, e eles tinham que se dobrar o seu joelho diante daquela estátua formada por aquele rei. Mas o que eu acho impressionante naqueles jovens, que eles não discutiam, que eles não bateram boca, que eles não falaram, que eles não murmuraram. Da onde vem essa convicção, esse poder, essa certeza? Talvez é a certeza que nos falta hoje, no ano de 2016. Talvez é a convicção de que Deus está conosco. Eles tinham tanta convicção, que eles disseram para o rei ainda teve a oportunidade de eu vou mas eu vou tomar uma porque se vocês não dobrar, eu vou para vocês. Foi uma segunda chance, mas eles tinham uma certeza que Deus os amava. Eles tinham uma certeza que Deus os tinha escolhido naquela corte.
Eles tinham uma certeza e convicção de que o Senhor estava com eles naquele reinado. E talvez é a convicção e a certeza que eu e você precisa apurar mais nas nossas vidas. E essa certeza e essa convicção foi apurada na vida deles. Eles tinham tanta convicção, eles tinham tanto poder de Deus, que eles disseram para o rei: ó rei, nós não temos nada para falar com o Senhor. Nós não temos nada para falar contigo. Se o Deus a qual nós servimos, se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Eles tinham convicção que se o Senhor não os livrasse daquela fornalha, eles também, como Estevão, estariam encontrando com o Senhor naquele dia. Eles tinham convicção daquilo que eles serviam. Você tem essa certeza de todos os temas que foram ministrados nessa campanha, que Deus está sobre a sua vida? Você tem essa certeza? E eles foram jogados ali, irmãos, mas a certeza deles era tanta, a convicção deles era tanta no poder de Deus, porque poder Nabucodonosor tinha. Ele tinha o poder de mandar, pega e joga, aquece aquela fornalha 7 vezes mais, manda esses homens mais fortes virem, mas eles tinham convicção de uma coisa, que Deus era muito mais forte do que aquele fogo aquecido 7, 14, 20 vezes. Ele tinha convicção que Deus era mais forte daqueles homens que iriam pegá-los e iriam jogá-los. Eles tinham convicção que o poder de Deus era mais forte do que aquele fogo que estava dentro daquela fornalha. E foi nessa convicção, e foi nessa certeza que eles foram jogados ali. Mas o quarto homem estava ali, a onipotência de Deus estava ali, era maior do que o poder de Nabucodonosor, era maior do que o poder daquele reinado, e esse mesmo Deus está aqui nesta noite, para dizer para você: eu quero te dar poder, basta você simplesmente crer que eu posso transformar a sua situação em vitória. Quando eu falo de poder, eu me lembro da minha época, de menino, nem de adolescente não era, que a televisão era preta e branca, para ficar colorida tinha que pôr uma tela azul bem na frente dela encaixado. Eu me lembro que tinha um super-herói, talvez você nunca ouviu falar o nome dele. E esse super-herói, quando as pessoas estavam em dificuldade, e nós queríamos ser aquele super-herói, o nome dele era Spectreman. Um homem, né? Era um herói daquela época. E aquele super-herói vinha voando, salvando aquelas pessoas, né? E nós éramos, como criança, nós então pegávamos, né? E queria pôr uma capa, e queria ser o Spectreman, e queria salvar as pessoas. Quando eu falo em poder, eu não falo para você apertar a sua seta do videogame para o lado, para cima, para baixo, dar um A e um B e o cara solta um gelo, e congela o que está lá na frente. Quando eu falo em poder, eu não falo de um Call of Duty. Quando você está jogando, quer parar de jogar, você põe um escudo em você e as pessoas ficam atirando em você e não conseguem te pegar. Quando eu falo em poder com você, eu não falo de poder que está aqui, nesse ambiente aqui. Eu quero te falar de um poder que é a onipotência de Deus. Ele está acima de todo poder, Ele está acima de toda potestade. Mas às vezes nós esquecemos de tomar posse desse poder que o Senhor tem para a minha vida e para a sua. Talvez nós esquecemos de ter essa convicção, de ter essa certeza que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu peço e você pede. Às vezes nós esquecemos. Às vezes nós pomos a nossa confiança em qualquer coisa. Às vezes nós confiamos no político. Às vezes nós confiamos no nosso emprego. Às vezes nós achamos que o poder está nele, que o poder está no dinheiro, que o poder está no carro que nós andamos, que nós não vamos ser assaltados. Às vezes nós achamos que blindar o carro, as coisas não vão acontecer. Se eu colocar câmera na minha casa, o ladrão não vai chegar. Eu tenho que fazer a minha parte, mas o que protege é o Senhor. Ele é que é o leão da tribo de Judá. É Ele que nos protege, é Ele que nos guarda, é Ele que não dormita, é Ele que está guardando a sua vida e da sua família. Mas ao mesmo tempo, quando eu olho para a vida dessas 4 pessoas que nós fomos falado aqui, eu fico pensando: Senhor, como o Senhor deu poder para aquelas 4 pessoas? E eu me deparo então, que o Senhor deu poder para ele.
E Ele nos dá poder nesta noite. Mas quando o Senhor nos dá poder, eu procuro para você, o que você faz com o poder que Deus te dá? O que você faz? O que você anda fazendo com o poder que Deus te dá? O que nós fazemos, irmãos? Ele é um Deus que dá poder. Mas para que eu quero esse poder? O que eu vou fazer com esse poder? Como que eu vou usar esse poder? E eu gostaria de vos falar, nesta noite, em rápidas palavras, 4 poderes que o Senhor nos dá e que deu para aqueles 4 jovens. Primeiro poder que Deus nos dá, e é individual. Cada um de nós vai dar conta desse poder diante de Deus. Primeiro poder que Deus nos dá é a palavra. Estevão estava sendo apedrejado. Ele não abriu a sua boca para murmurar. Entrou no capítulo 6, saiu no capítulo 7 de Atos. Ele não abriu a sua boca. Ele não maldizeu Deus. Ele não maldizeu aqueles religiosos da sua época. Ele não os condenou. Não falou que eles iriam para o inferno, que ele iria para o céu, mas eles iriam para o inferno, queimar no fogo. Ele não disse isso para eles. Ele sabia que ele estaria dando conta dessas palavras diante de Deus. Lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 2, diz que nós comemos do fruto daquilo que falamos. E esse poder está nas suas mãos. O que você tem feito com esse poder que Deus tem te dado? 2015, talvez não foi do jeito que você queria. Talvez você passou por tantas dificuldades, por tantas lutas. Mas nós devemos aprender que diante das lutas e diante da dificuldade, nós alcançamos a vitória, porque Deus nos garantiu essa vitória no nome de Jesus. E talvez nós esquecemos. E quando eu falo de palavra, eu falo no nosso convívio que nós vivemos aqui, principalmente no meio de parentes da nossa família, porque aonde nós convivemos mais perto, existe mais atrito. É mais propenso nós estarmos dando esses atritos. E nós estamos aqui em uma comunidade, e essa comunidade é formada por famílias que estão aqui. Talvez esse 2016 possa ser diferente na sua vida, se você usar esse poder que Deus te deu de uma forma diferente. Se você usar esse poder, porque lá em Mateus, capítulo 12, versículo 36, digo-vos que toda palavra frívola que proferirem dos homens, dela darão conta no dia do juízo. Você tem noção disso? Você tem noção de que você vai dar conta das suas palavras? O Senhor nos deu esse poder, mas esse poder é para nós usarmos, para bendizer o seu santo nome, para abençoar o nosso irmão, para abençoar a nossa família, para abençoar o nosso filho, para abençoar o nosso cônjuge. E em que você tem usado as suas palavras nesse ano de 2016? Mas eu quero dizer para você que nesse ano de 2016, nós estamos no 12º dia. Você tem a oportunidade de rever os seus conceitos e usar esse poder de uma forma diferente na sua vida. Ao falar uma palavra, boa ou má, você dá vida ao que você fala. A palavra do Senhor nos diz, queridos, que o poder da vida e da morte estão no poder da língua. Certa vez uma menina ganhou uma bicicleta. E ela ficou tão encantada com esse presente. E ela passava o dia encerando aquela bicicleta. Encerava aquela bike, encerava e polia. E a mãe dela falou: minha filha, eu não aguento você nessa bike mais. Meu Jesus, um dia um caminhão vai passar em cima dessa bike sua e ela vai virar munha. Irmãos, poucos dias depois, aquela menina sofreu um acidente. Aquela sua bike caiu. E um caminhão passou por cima. Moeu toda aquela bicicleta e as pernas da sua filha. O poder da palavra. E eu vos falo nessa noite, não é para vos comover, não é para trazer um sentimento de coitado, de dó. Não, a palavra do Senhor nos fala lá em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que você tem matado, o que você tem vivido, o que você tem dado vida.
você pode fazer diferente nesse ano de 2016? Nós usamos as palavras para elogiar os filhos dos outros. Nós usamos palavras para poder falar que o filho do outro, quando cai, é um menino esperto, levanta, menino é assim mesmo. Quando o meu filho cai, ele é um mole, é um frouxo, chora à toa. Nós usamos palavras para elogiar a mulher do próximo, mas nunca a minha. Nós usamos palavras, talvez para aliciar a mulher do outro, mas nunca usamos palavras de bem para falar com a minha. Nós usamos palavras, talvez, para dizer que uma mulher está cheirosa, um homem está cheiroso, mas para cheirar o marido e a mulher, nós não temos nem nariz. Deus não nos quer dessa forma. Deus quer que nós sejamos pessoas abençoadoras. Deus quer que nós sejamos pessoas que falamos palavras que edificam as pessoas que estão ao nosso redor. Nós não podemos dizer, os jovens, que essa igreja não tem moça para casar. Não, eu não consigo ver uma menina lá na igreja. Irmãos, eu casei aqui nessa igreja. Nunca fui procurar fora do aprisco. Está aqui a minha esposa. Às vezes os rapazes falam isso, as moças falam isso. Irmãos, a sua bênção pode estar aqui. Você tem que ser a pessoa certa, para a pessoa certa que está aqui dentro dessa igreja. Profetiza, o meu esposo vai sair de dentro dessa igreja, vai ser um abençoado, porque eu congrego aqui, e Deus vai me dar a vitória aqui. Profetiza bênção na sua vida sentimental, na sua vida emocional. Queridos, nós precisamos ter a consciência do que nós estamos falando. Talvez nós não falamos nada, mas escrevemos no celular. E o nosso celular foi falado aqui. Eu quero fazer esse rascunho de todas as palavras que foram ministradas aqui. Talvez esse celular tenha até a sua senha, que você não passa para ninguém, com medo do que foi escrito ali, mas são palavras que estão sendo enviadas. Talvez você fale que você não vai conseguir ser um bom pai, você não vai conseguir ser um bom marido, você não vai conseguir ser um bom filho. Quero dizer para você que essas palavras são do inferno. Você precisa mudar as suas palavras e dizer que eu posso, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é minha força, eu vou ser um bom pai, eu vou ser um bom filho, eu vou ser um bom esposo, o meu lar vai ser uma bênção, eu vou conseguir nesse ano de 2016. Meus filhos estão aqui, não porque são perfeitos, mas estamos correndo atrás, estamos lutando, falando todo dia. Passamos por problemas como qualquer outra família, mas estão aqui. Toda vez que eles completam idade, passam de uma idade para outra. Vem cá, meu filho, vamos orar. Eu vou liberar você para essa idade que você vai entrar agora. Deus vai abrir seus horizontes, Deus vai romper a sua vida nesses anos. Que seja, irmãos, 1 ano, 2 anos... Como o mais velho agora está com 18 anos, já está quase do meu tamanho. Né? Então, né? O que fazer, irmãos? Eu estou profetizando que eu vou ficar mais grande um pouquinho, né? Então, nós precisamos, irmãos, liberar esses meninos para essa idade que eles vão passar. Eu preciso liberar o dia que o meu filho passou na faculdade e foi fazer a sua faculdade. Eu e minha esposa, vamos orar. Nós vamos liberar você para que você seja um canal de bênção naquela faculdade. Tirou a carteira, vamos orar. Pastor Jânio vai abençoar a sua vida ali, vai te ensinar, né, as coisas que você não sabe ainda, e tirou a sua carteira, mas nós o liberamos para aquela carteira, nós oramos sobre a sua vida, irmãos, e quantos de nós não fazemos isso? Nós amaldiçoamos, nós falamos que não vai dar em nada, que é um burro, que é um coitado, que é um danado, que é um moleque, que é um vagabundo, que vai ser um drogado, mas eu quero dizer para você nesta noite, você tem a oportunidade de fazer diferente nesse ano de 2016 na sua família. Deus quer que você faça diferente. Deus não quer que você amaldiçoe os nossos governadores. Muito pelo contrário, Ele fala para nós orarmos por eles.
Ele fala para nós orarmos, não é falarmos que está roubando, que está não sei o quê, que está não sei o quê. É por isso também que eu estou roubando, que eu faço isso, que eu não sei o quê, que eu dou o tombo nos outros. Irmãos, nós queremos simplesmente moldar a verdade de Deus à nossa verdade. E a verdade de Deus, ela não muda, ela é imutável. Nós temos que adequar a essa verdade. Eu preciso entender que nesse ano de 2016, Deus tem vitória para a minha vida e para a sua, mas eu preciso me adequar às verdades de Deus, aos moldes de Deus, para que eu possa cantar o hino da vitória e dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez não foi do nome de Jesus. Se você usar... Sabe, queridos, nunca diga, eu não consigo comprar uma casa. Nunca diga, eu não consigo comprar um carro. Nunca diga, eu não sei mais o que fazer, porque você tem um Deus que te orienta. Nunca diga, eu não vou ser promovido lá no meu trabalho, porque tem tantas pessoas, eu sou tão perseguido. Nunca diga, eu não vou conseguir. Nunca diga, que a minha vitória não vai chegar, que o meu esposo, Deus não vai mandar mais, que a minha esposa o Senhor não vai trazer, que a minha família Deus não vai restaurar. Nunca diga isso, porque no ano de 1990, a minha família estava quase toda desviada, mas nós viemos aqui para esta igreja, eu e a minha mãe. Minha mãe está aqui? Nós viemos para cá no ano de 1990, orando, irmãos, e eu nunca vi aquela mulher dizer que não iria receber a vitória. Muito pelo contrário, ela dizia, tem muitas irmãs aqui que é dessa época, e dizia, vamos para a casa do Senhor, vamos para o círculo de oração à quarta-feira. E eu era ainda um menino, e eu ouvi isso dela, e eu subia para aqui. Nós morávamos aqui ainda na casa do meu pai, né, entre a Presidente Tiradentes, a primeira rua, que é a travessa, e nós vínhamos aqui para a igreja, e nós orávamos, e nós buscávamos ao Senhor, e no ano de 1990, o Senhor trouxe eles novamente para a casa do Senhor, porque talvez não recebamos a vitória, porque talvez não alcançamos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, é porque nós não estamos usando as palavras certas. Na hora do nervo, na hora da luta, na hora da dificuldade, nós começamos a amaldiçoar o governo, nós começamos a amaldiçoar o prefeito, o vereador, os deputados, nós vamos falar que não vamos votar mais, porque não compensa, porque não presta, porque não tem. Irmãos, eu quero dizer para você que nós estamos errados, nós temos que exercer a nossa democracia, nós temos que exercer o nosso papel como servo de Deus e pedir direção para que Ele nos dê a vitória. Mas que você possa dizer, nesse ano de 2016, que em Deus nós somos mais do que vencedores, que nenhuma arma forjada não prevalecerá contra mim, que Deus está comigo, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, maior é o que está comigo do que está com eles, minha família é bendita do Senhor, meus filhos vão ser uma bênção, tudo posso naquele que me fortalece, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, meu casamento é uma bênção, eu sou abençoado. Que você possa mudar as suas palavras nesse ano de 2016. Que você possa rever os seus conceitos dentro do seu lar, dentro da sua casa, nesse ano de 2016, quando nós falamos em palavras. Porque nós vamos comer do fruto daquilo que dizemos. Provérbios 13, versículo 2. Pense nisso, queridos. Vamos andar, senão não vai dar prazo. Gostaria que você declarasse na sua vida nessa noite. Declare comigo. Eu vou dizer, você repita comigo, em alto e bom som. Deus vai mudar minha família. Deus vai mudar os meus filhos. Deus vai mudar a minha saúde. Deus vai mudar o meu cônjuge. Deus vai me dar um ano próspero. Graças
Graças a Deus que você profetiza isso dentro da sua casa, por onde você andar, lá na sua igreja, na cidade onde você mora, por onde quer que você andar, declare a bênção de Deus sobre os seus celeiros e sobre a sua família, porque você vai ser mais do que vitorioso. Mas por um deslize, por uma ocasião, talvez você falou palavras indevidas. Tem um outro poder que Deus nos dá, e foi ministrado aqui. Tem um outro poder que Deus nos dá, que foi ministrado aqui, que é o poder do perdão. Esse poder é seu. Deus te deu esse poder. Perdão, irmão, é para você ser melhor hoje do que você foi ontem. Perdão, irmãos, é uma palavra, talvez, fácil de falar, mas difícil de executar. Irmãos, muitas pessoas não conseguem perdoar. Muitas pessoas não conseguem liberar esse perdão para as pessoas que a ofenderam. Muitas pessoas talvez guardam rancor, mágoa, e foi ministrado tudo isso aqui. Mas eu gostaria de trazer à sua mente somente algumas palavras sobre esse perdão, porque ficou bem esclarecido aqui pela nossa pastora que pregou. Irmãos, nós queremos que conta-se que um homem pecou e pediu perdão a Deus, e o Senhor lhe perdoou. O homem, sentindo-se leve e feliz, continuou o seu caminho. Mais adiante, cometeu um novo deslize. Triste e envergonhado por haver errado, novamente tornou a Deus e disse para o Senhor: peço-te que me perdoe esse segundo pecado que eu cometi. E o Senhor, admirado, perguntou-lhe: segundo? Qual foi o primeiro? Esse é o caráter de Deus. Essa é a verdade de Deus. Quando eu quero moldar a verdade de Deus à minha vontade, eu sento de um lado da igreja e o irmão senta do outro. Quando eu quero moldar a verdade de Deus às minhas verdades, eu evito de passar pela mesma porta que o irmão passou. Eu não consigo. Pode, irmãos, assim? Começamos a amaldiçoar. Pode. Só que vai ser um lá no céu e um lá no inferno. Você quer isso para você? A palavra do Senhor diz em Isaías 43, 18: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Versículo 25: sou eu mesmo que apago as suas transgressões por amor de mim, e que não lembro mais de seus pecados. O Senhor te vê nessa noite e não lembra do pecado que você cometeu. O Senhor nos perdoou, Ele nos resgatou, Ele morreu por nós. Nós estávamos ainda em nossos pecados e nossos delitos, num charco de lodo. E o Senhor morreu por nós, nos tirou de lá e pôs os nossos pés sobre a rocha e nos firmou sobre essa rocha. E você que faz parte dessa rocha, e você que está com seus pés firmados sobre essa rocha, por que que você retém o perdão daquele que te ofendeu? Isso nós temos que exercer a nossa. Por quê? 2016. Deus não quer que você retenha esse perdão. Deus quer que você libere esse perdão. Deus quer que você seja melhor nesse ano de 2016. Peça perdão. Volte atrás. Se você errou, peça perdão. Se você não errou, vá, peça perdão. Libere esse perdão para a pessoa da sua família, do seu parente, do seu patrão, seja qual for, do pastor, dos obreiros, seja quem for que você estiver com alguma ofensa nesta noite. Eu quero dizer para você que Deus fala para você: perdoe, libere esse perdão para que você possa romper nesse ano de 2016, no nome de Jesus. Sabe, queridos, esse assunto foi bem explanado aqui pela pastora. E eu quero dizer para vocês, terceiro poder, poder da oração. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha mãe, que está lá atrás.
Já contei aqui o que aconteceu quando eu nasci. Mas eu louvo a Deus pela vida daquela mulher e daquele homem. Porque esse que vos fala era para estar morto. Mas um dia que aquela mulher, a irmã Benedita, evangelista irmão Felino, eles me ergueram para o céu e disse: Senhor, ou o Senhor cura, ou o Senhor leva essa criança. Porque eu dava muito trabalho para os meus pais. Só que eles não imaginariam que eu seria esse rapaz até bonitinho que eu sou hoje. Deus vai mudar os... Mas eles ergueram esse menino e oraram ao Senhor. E disseram ao Senhor que não já suportava mais. Do tanto que eu dava trabalho, eu parava mais no hospital do que em casa. Minha mãe me enganou, foi embora e me deixou no hospital internado. E eu tinha tudo para ser uma pessoa morta hoje, mas Deus tinha os seus planos, e quando essa mulher levantou para cima e orou, o Senhor mudou a minha história, o Senhor me curou. Aquele menino que talvez se sobrevivesse era para ser deformado, hoje é até normal, e está aqui vos trazendo essa palavra no nome de Jesus. Queridos, a oração, ela muda situações. A oração, ela muda o sentido das coisas. Eu estava para sair para Goiânia um dia, e eu levantei naquele dia, assim com um sentimento, ora. Então eu orei, e eu fui para Goiânia. Então, e aquele sentimento, eu orando: Senhor, guarda a minha casa, guarda os meus filhos, Senhor. Eu não sei o que está previsto para acontecer, mas o Senhor sabe, ó Pai, corta todo o laço da vida dos meus filhos. E eu fui para Goiânia, e o meu menino foi para o futsal. E ele foi de bicicleta naquele dia, e ele estava voltando já à noite, tinha chovido, e ele veio correndo, e um carro passou na sua frente, e ele tem 11 anos, que é o Pedro Henrique, e esse carro passou na sua frente, e ele freou o freio da frente, e eu já tinha falado: menino, não freia o freio da frente, é o freio de trás, eu já tinha explicado, E ele freou esse freio, irmãos, ele capotou com essa bicicleta, e caiu ali no meio da rua, e chorando, e o vizinho que estava de frente escutou o barulho e o choro, e foi lá, e pegou no telefone, ligou para minha esposa, meu cunhado, foi lá socorrer, e minha esposa não me ligou. E eu orando: Senhor, orando, guarda, livra, E quando eu liguei para minha esposa, ela disse: aconteceu uma coisinha aqui, E eu já fiquei preocupado. Passei o dia orando, E ela falou: não, o Pedro Henrique sofreu um acidente, mas ele está bem, está aqui em casa para a honra e glória do nome do Senhor. Quando nós oramos, nós devemos ter a consciência que Deus, irmãos, Ele trabalha ao nosso favor, e talvez nós perdemos esse poder da oração, nós não oramos mais. Ana, quando estava na sua dificuldade, que foi falado aqui também, nessas noites nós estamos fazendo o projeto, foi falado na sua dificuldade, ela queria ter um filho, e ela clamou ao Senhor, e o Senhor abriu a sua madre. Sabe, queridos, qual é o problema que você tem passado? Talvez você não ora mais dentro da sua casa, talvez você não ora mais quando você adentra na sua empresa, talvez você não ora mais quando você sai da sua casa, talvez você não ora mais lá com seus filhos, com o seu cônjuge, talvez você não ora mais em lugar nenhum. Eu quero dizer para você que você está deixando de usar uma arma poderosa, que é a oração, pois a palavra de Deus nos diz que tudo aquilo que nós ligarmos aqui na terra, será ligado no céu. O poder de Deus está lá, feito uma caixa d'água, mas nós temos que ter esses escoadouros, e esses escoadouros é a igreja, quando ela ora e diz: Senhor, derrama o teu poder, Senhor, transforma a nossa situação, Senhor, muda o meu casamento, Senhor, transforma, abre a porta de emprego, Senhor, eu peço uma promoção para o Senhor. É através da oração que nós chegamos ao Senhor, irmãos. E quando Salomão foi consagrar aquele templo, ele orou ao Senhor e falou: Senhor, que toda oração que se fizer nesse lugar, quando os céus se cerrarem, quando as pragas, quando as epidemias, quando o céu se cerrar e não chover mais, Senhor, quando o estrangeiro passar por aqui, e ele clamar ao Senhor com as mãos levantadas para esse lugar, que o Senhor venha ouvir esse clamor. E Salomão então foi dormir, e quando ele dormiu, o Senhor falou com ele, mas ele pôs uma condição: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Irmãos, nós temos que clamar em vez de falar, nós temos que buscar ao Senhor.
talvez nós passamos por dificuldade, talvez as portas não se abrem para nós, é porque nós não clamamos, é porque nós não chegamos diante daquele que pode mudar a nossa situação. Se você tem algum problema, se você tem alguma dificuldade, eu quero dizer para você que Deus nesta noite quer transformar a sua situação em bênção. Nesse ano de 2016, Deus quer que você se achegue a Ele, e Ele tem uma promessa para você, que se você se chegar a Ele, Ele vai se chegar a você. Você pode ter convicção disso, que Deus vai te dar a vitória. Por isso nesta noite, você tem a oportunidade de clamar ao Senhor, você tem a oportunidade de buscar ao Senhor, de orar ao Senhor e dizer: Senhor, haja ao meu favor, Senhor, peleja ao meu favor, transforma essa situação em 2016. Deus quer te dar a vitória, mas para isso você precisa invocar o nome dEle. E esse poder, irmãos, que o Senhor nos dá, ele é individual. Ele é individual. Você pode entrar para o seu quarto, fechar a sua porta. Irmãos, eu não saio de casa sem orar. Eu não saio de casa. Quando eu vou cedo para o serviço, a minha família está aqui. Eu abraço a minha esposa e nós nos oramos naquele dia, para o Senhor nos guardar, para o Senhor nos livrar, para o Senhor nos dar sabedoria, discernimento naquele dia. Todo dia, quando nós vamos deitar, irmãos, eu oro pelos meus filhos, eu passo, estendo as mãos ali no quarto, todo dia quando eu levanto: Senhor, abençoa os meus filhos, guarda essa bicicleta, essa moto, Pai, que o menino vai sair, esse carro que ele vai sair, cobre com teu sangue, põe os teus anjos em volta, livra, guarda, liberta, Pai amado. E talvez você não tenha recebido a vitória, talvez as coisas não tenham mudado na sua vida, é porque você não tem clamado, porque o Senhor falou na sua palavra: se o meu povo que se chama pelo meu nome. E por que então nós ficamos calados? E por que então nós não clamamos a esse que pode resolver os nossos problemas, os nossos anseios, as nossas dificuldades, irmãos? Nós podemos buscar ao Senhor, e você pode ter certeza de uma coisa: o Senhor não vai deixar você sem resposta, como muitos no WhatsApp te deixam. O Senhor não vai te deixar sem resposta, como muitos e-mails que você mandou e não te respondeu. O Senhor não vai te deixar sem resposta, como muito Facebook que você manda alguma coisa, eles não te respondem. Você pode ter certeza de uma coisa: quando você clamar ao Senhor, quando você buscar ao Senhor, você pode guardar a resposta, porque Ele é fiel. E Ele vai te responder. E quando nós não clamamos ao Senhor, quando nós não buscamos ao Senhor, irmãos, é por isso que muitos têm perdido a direção, muitos têm perdido a luta e talvez a batalha, porque muitos não têm paz, porque muitos não têm alegria, não têm discernimento, não conseguem vencer a luta, não conseguem romper, porque não estão orando, só fica pedindo: irmãos, ora por mim, não faz mal, mas nós estamos falando aqui que o Senhor me deu poder, e o Senhor te deu esse poder, para você onde você estiver, você estar orando e entrando a Deus sem nenhum intercessor, e pode dizer para Ele: Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor me sonda, trabalha ao meu favor. E você pode ter convicção de uma coisa: que Deus vai começar a agir ao seu favor e ao favor da sua causa nesta noite, porque Ele é fiel. Ele não deixa você sem resposta, Ele não deixa. Irmãos, o cego de Jericó, quando ele viu que Jesus estava passando, e era pessoal: eu vou correr atrás do Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia onde é que estava a vitória, ele sabia de onde poderia sair a vitória, ele sabia que quem poderia mudar a sua situação não eram os governadores daquela época, não eram as pessoas que estavam ao seu redor, mas ele tinha convicção de uma coisa: quem poderia mudar a sua história e a sua vida era Jesus Cristo de Nazaré. Você tem essa convicção, você tem essa certeza, e pode dar um glória a Deus por isso? Graças a Deus. Queridos, quarto poder que o Senhor nos dá: louvor. 2 Crônicas, capítulo 20, foi falado aqui também. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre.
Irmãos, onde já se viu isso? Em uma batalha, vou pôr o pessoal cantar na frente. Vai morrer primeiro. Vai morrer cantando. Irmãos, isso é coisa de maluco. Mas Jesus é assim, irmãos. Jesus, ele usa para confundir as pessoas, dizendo, esse povo está louco, esse povo tocando. Irmãos, vamos louvar ao Senhor, vamos cantar ao Senhor, nós vamos louvar ao Senhor, porque a vitória vai vir. Então aquele povo começou a louvar, começou a cantar, começou a tocar os instrumentos, e o Senhor foi naquele exército, e desbaratou aquele exército através do louvor. Quando nós começamos a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada. E quando nós começamos a louvar, quando nós começamos a buscar ao Senhor lá dentro da nossa casa, dentro do nosso carro, em vez de estar com esse batidão aí, ó, lagartixa, né? Se nós começamos a louvar ao Senhor e dizer, Senhor, eu te amo. Se nós começamos a louvar ao Senhor e dizer que Ele pertence toda a honra, toda a glória. Senhor, eu te louvo porque o Senhor vai trazer a vitória. Eu te louvo porque o Senhor vai dar a vitória. Eu te louvo porque o Senhor é um Deus que é fiel e a sua benignidade dura para sempre. Você pode ter certeza que Deus vai enviar os teus anjos na sua causa e vai te dar a vitória. Josué capítulo 6, ele usou esse poder, irmãos. Ele tinha que derrubar aquele muro. Era um muro intransponível, era um muro que não conseguiam passar, mas ele tinha convicção de que o Senhor falou que estaria dando a vitória. E quando Deus fala que vai dar a vitória, não tem muro que fique na sua frente, não tem parede, não tem atrapalho. O Senhor vai tirar tudo, o Senhor vai conceder aquilo que Ele te prometeu, ainda que Ele tenha trazer à existência aquilo que não existe, para abençoar a sua vida. Gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote as buzinas. Irmãos, aquele povo que estava do outro lado, capaz que estava pensando, esse povo é doido. Um muro intransponível, não tem como. Mas aquilo era poder de homem. Quando nós cremos na onipotente de Deus, quando nós cremos nesse Deus que pode fazer todas as coisas, quando eu tenho a certeza que Deus está sobre a minha vida, quando eu tenho a convicção de que o Senhor está comigo, eu quero dizer para você que nós cantamos na dificuldade. E às vezes as pessoas não entendem quando encontram com a gente, às vezes as pessoas não entendem quando encontram com você e diz para você como que você consegue cantar, como que você consegue ter paz no Brasil do jeito que está. Mas eu quero dizer para você que quando nós temos Deus na nossa vida, o nosso proceder tem que ser diferente. Nós vamos louvar, nós vamos marchar, nós vamos cantar, e quando nós cantarmos, os muros vão cair em 2016 na sua frente. Quando os creem nisso, erga a sua mão e bendiz o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Salmo 92 diz que bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo. Bom, irmãos, é cantar louvores. Talvez você não seja um cantor aqui de púlpito, talvez você não seja um cantor aqui, mas talvez você era um cantor lá na sua casa, lá dentro do banheiro. Irmãos, louve ao Senhor com a voz que o Senhor te deu, clame a Ele, louve, e o Senhor vai fazer maravilhas na sua vida. Eu gostaria de convidar aqui a equipe de louvor e gostaria de convidar você de ficar de pé. Esse último poder nós vamos fazer ele junto. Nós vamos fazer ele junto, nós vamos louvar ao Senhor. E eu quero que você louve ao Senhor nesta noite, pensando naquilo que talvez seja intransponível para a sua vida e para a sua família. Eu quero que você louve nesta noite, pensando naquilo que você fez o projeto de vida e pensando que você não iria conseguir. Eu quero dizer para você nesta noite, que você louve ao Senhor dizendo, Senhor, eu vou te louvar do fundo do meu coração, da minha alma, eu vou te louvar, e o Senhor vai enviar os teus anjos naquela que é a sua causa. Eu não sei os seus anseios e as suas necessidades, mas o Senhor que está aqui, Ele te conhece. Vamos louvar juntamente com o louvor nesta noite, no nome de Jesus, e que o Espírito Santo possa falar melhor aos vossos corações, no nome de Jesus.